Isso aqui é um clone do 660 da Fujitsu. Clone japonês. O japonês é muito bom de fazer clone, né? Aqui, não sei se essa é a ordem certa pra ver, mas... Não, não é não. Isso aqui eu vou mostrar depois. Mais um computador japonês. Esse computador aqui é o computador que fazia o controle do tráfego de trem do Japão. E só que as linhas lá são precisas em segundo, né? Aqui nos Estados Unidos você pega um trem e você fala que sai às 7h41 igual que eu peguei ontem e saiu às 7h41 em ponto. Lá no Japão é 7h41 e 10 segundos. Ele é preciso a segundos o trem japonês. E essas máquinas aí controlavam isso na época. Aqui os mainframe. Bom, esse aqui foi o computador que controlou os voos da Mercury e da Gemini. Esse aqui é um computador que controlava o satélite, coisa louca, os satélites da época. Tem um LED de overflow ali. Ó, quotient overflow significa que a máquina que tem divisão por hardware. Tá melhor que os 800 que tinha só soma e divisão. Soma e subtração. Esse aqui é um Univac moderno, já tinha CRT. Teclado. Esse aqui é um teclado da década de 90. É porque a empresa que fazia isso aqui parou de fazer computador para fazer teclado. O VAX 11, né? O VAX é lendário. Muita coisa que a gente usa hoje em dia é feita no VAX, tipo... a internet provavelmente foi feita num desses. Os primeiros códigos de TCP/IP devem ter sido feitos num desses. Esse aqui é um terminal burro da Texas. Ele não tem CPU nenhuma, é só um input-output para você conectar num timeshare em outro lugar. Timeshare hoje em dia é comum, né? Mas na época era novidade. O Cray. Esse aqui eu acho muito legal. O lance do Cray é que ele foi um dos primeiros supercomputadores, assim, de computação pesada, mas né, ele tinha computação superescalar, que num PCzinho só pode ter na época da MMX, que era fazer várias contas em paralelo. Aí o motivo dele ser tão rápido, funcionar tão bem, é por causa daqueles fios ali. Então, ao invés de ter vários clocks para sincronizar, o problema de ter um clock na sua máquina é que você tem um sinal que é rápido e um sinal que é lento, você precisa ter um clock para fazer os dois sinais se sincronizarem no mesmo ponto. Então, ao invés de fazer isso, ao invés de ter um clock que faz um sinal esperar idle por muito tempo, ele coloca delay line, então aqueles delays ali compensam o clock. Então esse monte de fio aí, o comprimento de cada fio é certinho para dar o tempo do clock. Então com isso a maior parte do sistema não precisa de clock. Ele funciona assíncrono e mesmo assíncrono ele sincroniza por causa do comprimento. Só que assim, para garantir que isso funcione é loucura, porque você precisa garantir que o comprimento do fio tem que ser certinho, o tempo do comprimento do final da porta lógica, e o tempo de transmissão tem que ser o mesmo também, né? Só que o tempo de transmissão varia com a temperatura, então você tem que manter a temperatura controlada dentro disso aí. Então dentro desses vidros aí, o ar-condicionado tem que estar perfeitinho. E o outro problema disso é que como tem muita perda nesses fios, né? Que o fio esquenta pra caramba, ele precisa de muita energia também. Toda essa parte aqui em volta é fonte. Aí ali tem um ponto que entra uma fonte, acho que cada uma delas é tipo 100 amperes, assim, é uma coisa pesada mesmo. E era baratinho, né? Custava 10 milhões, tipo. 10 milhões por um computador só. Eu não sei se um celular dá conta disso aqui, não. Eu acho que isso aqui ainda é, mas ainda deve ser um pouco mais pesado que um celular de hoje. Ah, e aqui tem um manualzinho mostrando os detalhes de como ele era feito por dentro. É feito por um Fortran. Olha, aqui do lado deve ter mais computadores da época. Esse aqui foi o predecessor do Cray, né? Ele era o projetista do Cray que fez isso aqui também. É tudo baseado também ó, em longas linhas de delay para garantir que os sinais chegam a tempo. Esse aqui é o Cray 2. Ele já era menorzinho. E essa parte de vidro aqui é o cooler dele, né? O Cray mesmo tá ali atrás, ó, aquele monte de fio que é o Cray 2.
Isso aqui é o cooler para garantir que aqueles fiozinhos não derretem, porque haja energia para manter aquilo. Isso aqui é um pedacinho de uma CPU do Cray 3. E de novo esse monte de fio para fazer delay line, por isso que ele era rápido. Olha lá a velocidade deles, 15 gigaflop. Não, hoje em dia a gente faz mais que 15 gigaflops sim. Uma máquina de 3 GB faz mais que isso. Porque ela é multicore, né? Mas se não fosse multicore não fazia não. Essa aqui é a Connection Machine. Ela é feita de um montão de pequenos computadorzinhos. Então tipo, olha lá, ela faz 10 gigaflop. Mas cada CPUzinha é de 4K e faz um bit só. Acho que são 64 mil pequenas CPUzinhas. Só dizia que era um monte de 280, mas acho que não é um monte de 280 não. Porque esse aqui é de um bit só. São 65 mil processadores de um bit só. E aí você consegue fazer computação bem paralela, porque você pode reprogramar a conexão entre eles, né? Por isso que ele é meio cúbico assim. Lembra daquele do computador central do Vernor 20, não da Deep Nescent Sky, o outro que veio antes, mas ele tinha esse formato assim por causa disso. Ó, o módulo do ILIAC. É isso aqui mesmo, né? Esses computadores todos são interconectados com o Hypercube, que é exatamente o que o Vernor 20 fez no livro dele. Aí com o Hypercube você consegue, em topologia de Hypercube, você consegue fazer as conexões ficarem mais rápidas, porque você não tem que passar de um para outro. É outro pedacinho de computador da Intel. Deixa eu só ver se consigo voltar lá para mostrar mais alguma coisa. Ah, um pedacinho de uma seção lógica do Cray 1. Aí mostra as placonas de alumínio para fazer o cooling, e ainda era tudo com freon, né? E aqui são as equações lógicas. O cara, quando projetou isso aqui, ele não fez diagrama esquemático, foi tudo na base da equação booleana. Então, esse aqui é o livrinho com as equações booleanas que faziam todo o sistema do Cray. Mais um do Cray, né? Mais um computador dele antigo. Aí, pra cá as propagandas da época do Cray. Pra cá agora. Já começa a ficar diminuindo, né? Então, ao invés de ser aqueles supercomputadores, já começa a ser mini computador. Então, quando eu peguei a minha época do computador é a época dos microcomputadores, que já era a segunda geração depois desse. Porque lá eram os computadores, esses aqui são os mini computadores, e depois vieram os microcomputadores. O PDP-8. O PDP-8 vendeu pra caramba, tipo, toda universidade tinha um desses. Aqui já começa a ficar uns computadores. Esses computadores aqui não são da minha época, mas são da época do meu pai. Meu pai deve ter programado um desses aqui. Aqui, os modelos dele já parecem até parques de impresso moderna, né? Tipo, transistor, diodo, alguns CIs. São modos do PDP-8 isso aqui. Brain Surgery Station. Isso aqui para fazer... literalmente, esse PDP-8 aqui era usado para fazer cirurgia de cérebro. Para fazer mapeamento de sinais. Você botava o eletrodo na cabeça do cara e via se ele estava vivo ainda enquanto você fazia a cirurgia. Vários computadores mini dessa época. HP, esse precinho diminuindo, né? Porque aquele outro lá, o Cray, era tipo 10 milhões, isso aqui já é 26 mil. Eu te falo que tem máquina que deve ser esse preço hoje em dia. A gente fala que isso aqui é super caro, mas não é não. Esse é o PDP-11. Tipo, muita coisa que a gente conhece hoje em dia foi feita no PDP-11. Se bobear, o Unix foi feito num desses. Ou as primeiras versões do Unix. É isso mesmo, né? Aqui é o primeiro manual do Unix 71. Foi feito aqui no PDP-11, num desses. Imagina que você não vai querer ficar programando aqui, né? Eles iam programar em cartão perfurado. Mas... que coisa bacana, né? Isso aqui foi... tipo, pra que serve o computador? Por exemplo, que o pessoal dava de exemplo... nossa, você pode usar o seu computador para guardar receita de cozinha. Isso aqui foi um computador feito especialmente para cozinha, que você podia colocar os ingredientes aqui e usava o seu computador para calcular a receita. E obviamente não vendeu nenhum. Tipo... zero, assim,
planejaram para ser usado como um produto comercial, mas ninguém se interessou nem em colocar em display. Mas a parte bacana é que a CPU dele é a CPU que foi usada nos primeiros nó da ARPANET. Eles não venderam nenhum, mas a ARPANET foi feita na CPU dele. Olha lá, mais uns eventos. Aqui como estão os teclados da nó, que se parecem com o teclado de hoje em dia, né? Ué, não tem número nesse teclado? Ué, esse teclado não é numérico? Ah não, os números estão aqui, ó. Só tem número nessa entrada aqui. Aqui, ó, mais mini computadores. Ah, esse programa, esse aqui não tem Assembly Language, não é acessível, só dá para programar em Basic, que engraçado. Todos os computadores da época você podia escolher a linguagem que você queria, né? Isso aí não dá. Isso aí é ou Basic ou nada. Aqui a evolução das pastilhas de silício, né? Se você fizer com pastilha assim, você não consegue aproveitar muito da área, né? Porque sobra área aqui nesses setores circulares. Aí quanto maior, mais você aproveita a área. É uma pastilha moderna hoje em dia, tipo, você aproveita bem. E aqui a gente tá entrando na época de miniaturização, né? Olha um 7474. Um bit de... Não, 74 são 2 bits de memória, né? Esse aqui eu usei bastante também. Montecito CPU. Aí dá pra comparar, né? 2 bits de flip-flop aqui. Isso aqui são vários flip-flops, né? Flip-flop de 44, 55, 64, 76. Ali, pra quem não sabe como é que funciona um flip-flop, você pode fazer com LEDs. Aqui, ó. Nossa, fazer lógica com relé. Esse negócio deve ser um relé, né? Deve ser barulhento pra porra quando tá ligado. Aqui como é que funciona com o Cube, né? A caixa de transmissão de... Nossa, primeiro transistor. É uma réplica, né? Mas esse era a aparência do primeiro transistor. Que louco. Aqui são exemplos. Não mudou muito, né? O transistor hoje em dia ainda é isso aí. Um rádio transistorizado. É, depois que inventaram o transistor, começou tudo miniaturizando. Começou a ficar tudo pequenininho. Olha lá, uns protótipos do Shockley. O guardanapo do Silicon Valley. Pra não perder tempo escrevendo no guardanapo normal, você já pega esse aqui que já tem todos os detalhes para você fazer a sua própria startup. Só deve usar isso aí, hein, descobrido. Aqui é a réplica do notebook do Cubis. Aqui as primeiras ideias de fazer ligação de silício, de semicondutores, assim por diante. Transistor, CI. Ah, aqui ó. Um pedacinho da lógica da Apollo. Aqui a gente vê os módulos montados, não dava pra ver por dentro, né? Aqui dá. Calculador. STTL, DTL. Isso aqui eu usei tudo também. Isso aqui é um controlador de... É um controlador de disk drive. Se bobear, é um controlador de Apple pelo barramento. Acho que eu já encaixei umas placas dessa em Apple também. Aqui é uma foto do die por dentro. Isso aqui são os processadores bem chulezinhos, viu? 78, 91, 91 já é mais antigo. São uns AMD bem antigão. Aqui são exemplos de robótica. Aqui, ó. Vários computadores famosos, vários robozinhos de brinquedo famosos. Tem o Furby. Esses aqui eu acho que eu não tive nenhum, mas eu lembro de ter visto algum deles. E pior que esses aqui foram vendidos, né? Esse aqui é um computador supostamente para trabalhar na sua casa, ele tem sintetizador de voz. Supostamente policial, mas essas coisas não sei se entraram muito em produção, né? Aqui são robôs experimentais universitários, tipo John Hopkins, de Tóquio. Eu realmente não manjo muito de robô, então não posso explicar esses aqui. Mas aqui atrás tem um negócio legal, não sei se a luz vai permitir ver, mas esse aqui é o Deep Blue. O primeiro computador que venceu um campeão de xadrez. Olha lá ele
Ele é altamente paralelo. A mutreta dele é que tinha a SIC só para calcular a posição de xadrez. Então não era um computador de uso geral, não. Esse computador aqui tinha hardware customizado só para fazer processamento de xadrez. Aqui uma máquina Lisp. Isso aqui tinha aquela outra lá que você programava só em Basic, isso aqui você programa em Lisp. Para inteligência artificial, esse que o pessoal usava na época mesmo, né? Até hoje em dia tem muita gente que usa Lisp. O Symbolics também, esse aqui só roda Lisp. Vamos ver ali atrás. Aí aqui é o processo de produção, né? Você pega o silício, daí você corta para ficar desse jeito. Vai construindo, colocando os layers, corta, coloca o package. Até chegar no CI propriamente dito, fechando. E aqui atrás. Nossa, a memória de 16 bits em formato de vidro. Ah não, é só uma lente para você poder ver por dentro. Aqui dá pra ver é uma lente para dar uns zoomzões, eu consegui ver. Mas gente, ó, 65 são 16 bits, aí dá pra ver o bit lá dentro. Até chegar numa dessas aqui. Essa aqui é o que tem no Expert. O Expert tem uma igualzinha essa aqui pra guardar o Basic e a Base. É pronto de 32 KB. Aqui um exemplo de como é que funciona a CPU. O RAM e ROM usaram um cartucho de Super Nintendo para dar um exemplo. Aqui ó, o 68000, que popularizou um monte, né? O 68000 depois teve o sucessor que foi o 6802, que é o processador do Terminator. Então, no filme Terminator mostra que ele usa um processador, o 6802. Um TKzinho, depois tem uma seção lá só de computadores da minha época. Então vai falar do TKzinho, do PET e tudo mais. O Fairchild Channel F, esse aqui foi o primeiro videogame com cartucho, né? Antigamente esse videogame não tinha cartucho, esse aqui foi o primeiro a ter cartucho. E aqui exemplos de chips da Intel, né? O primeirão... Ah não tem o primeirão deles não, mas tem o 86, 38, 286, 386, 486, Pentium. Vai até o Pentium 4. O Pentium 2 era enorme, né? Acho que ele é enorme porque tinha um cache separado, não lembro agora exatamente por quê. Aqui, eu não tenho os 80, mas tem os 8000. O 68000, que usava todos os programas de 68000, o Mega Drive usa um desse também. A placa do PlayStation. O livrão de hardware. Um Nike com CI de 2006. Ele tem um RISC para monitorar quando você tá... Hoje em dia você usa aqueles reloginhos que medem, né? Mas isso aqui é no 2006, tipo... Gente, 2006 já foi tipo 12 anos atrás. Daqui Alpha eu usei um desses também, lá na USP tinha uns computadores com Alpha. Usei Spark também. Esse computador aqui já tá entrando bem na minha época, isso aqui eu já usei tudo.